Boa noite a todos, que a paz do Mestre nos envolva para que tenhamos uma noite proveitosa. Como todo mundo, eu estou com a garganta raspando, o nariz entupido, certo? E seco por dentro. Acho que ninguém deve estar muito diferente do que eu, então, se eu tossir, tiver um pouco de pigarro aqui, vocês relevem, por favor, tá? Rosane e família, sejam bem-vindos, sejam abraçados, a casa de vocês sempre. Por que falarmos de suicídio? Setembro, não é isso? É o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. Estava até conversando com uma das pessoas da minha relação profissional, evangélico, e ele estava falando para ele sobre o nosso interesse como doutrina espírita sobre o tema suicídio. Ele fala lá que na igreja dele, pelo menos, eles não têm esse hábito de falar sobre isso. E nós espíritas falamos muito sobre suicídio. Porque suicídio é a 10ª causa de morte no mundo. Mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídio. E quando eu falo cometem suicídio, é esse suicídio comum, corriqueiro. Nós vamos ver que a doutrina espírita amplia um pouquinho mais. Pra vocês terem uma ideia, a cada 2 segundos que eu estiver falando, no mundo, uma pessoa irá cometer o suicídio. A maioria esmagadora são homens. A cada 4 suicídios, 3 são masculinos. Ou seja, as mulheres têm muito mais paciência que os homens para aguentar pressão. Enquanto que os homens usam meios mais agressivos para cometer o suicídio, as mulheres normalmente são meios mais tênues, como ingestão de veneno e outras coisas mais, medicamentos, né? E como curiosidade, o país que tem a maior taxa de suicídio no mundo é o Lesoto, na África. Lesoto. Ele é da África Oriental, África Ocidental. Vocês têm uma ideia, enquanto o Brasil aqui está numa taxa de 6,4 suicídios por cada 100 mil habitantes, 6,4, eles são 87,5. A taxa de suicídio lá é enorme. E não descobriram muito bem o porquê. Porque é pobre e tudo mais, mas logo em seguida vem países muito frios, então não há muito do que falar, certo? O Brasil tem uma taxa de suicídio alta, mas porém não alarmante, como muitos países do mundo. Estima-se em torno de 15 mil suicídios registrados por ano, ou seja, 1 a cada 35 minutos. Só que as taxas de suicídio vêm dobrando a cada 20 anos. Então é uma epidemia que vem cada vez mais crescendo. O local com mais suicídio no Brasil é o Rio Grande do Sul, por que pareça. Ou seja, não é um país, não é um estado pobre, né? Mas é um estado frio, né? Engraçado que existe o suicídio por depressão em países muito frios, isso existe também. E a doutrina espírita, quando fala sobre suicídio, ela fala de maneira bem diferente. Como é que o católico, a igreja católica, vê o suicídio? Até o início do século XX, ela não tinha dúvida nenhuma, condenação eterna. Depois, agora, atualmente, o catequismo católico vai falar o seguinte: olha, só Deus sabe. Ele entrou no meio do caminho ali e falou assim: não vamos nos apressar na coisa. A igreja protestante, de maneira geral, condenação eterna também. O islamismo, da mesma maneira, condenação. Já as doutrinas mais orientais, o hinduísmo, o budismo, como grande parte deles são reencarnacionistas também, eles falam que a situação será mais difícil, sendo que o hinduísmo até fala que pode se reencarnar como animais, um suicida. E nós, doutrina espírita, sabemos que isso é impossível. E é onde que o Espiritismo vem falar algo diferente do suicídio.
É a única doutrina que explica o depois. Por que explica depois? Como assim? Eu não entendi. É simples. Aqueles espíritos que cometeram suicídio simplesmente vêm e relatam as suas experiências. Vamos rever um dos grandes livros da doutrina espírita, um dos meus queridinhos, Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, em que ela vai relatar o que acontece com os espíritos após o cometimento do ato. Há vários outros livros. Suicídio, tudo aquilo que você precisa saber, suicídio, obsessão. O próprio livro dos espíritos vai falar sobre suicídio. O Céu e o Inferno vai dar relatos sobre suicídio. Mas principalmente a Revista Espírita, essa tão desconhecida da maioria dos espíritas, tem vários relatos e apontamentos sobre suicídio. Então, o que é suicídio? Primeira coisa, perguntar o que é suicídio. Eu fui lá no dicionário. Eu vou ler a definição do dicionário. Ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, usando um meio que ele acredita ser letal. Achei muito bonita essa. Não é isso? Ato deliberado, livre-arbítrio, certo? Executado pelo próprio indivíduo, vontade, cuja intenção seja a morte, objetivo. De forma consciente e intencional, ou seja, ele não tem dúvida. Usando um meio que ele acredita ser letal, aí tem vários meios. Todo mundo concorda com essa definição? Mais ou menos. Mais ou menos. Onde é que tem menos ou mais? Que às vezes ele está perturbado, está insidiado, influenciado. Sim, bacana. Falaremos isso daqui a pouquinho. Então, quando a gente for falar sobre suicídio e espiritismo, nós vamos ter que ir direto à pergunta 957 do Livro dos Espíritos. É uma pergunta com uma resposta bem longa. De lá a gente pode tirar vários ensinamentos, de uma única pergunta. Então ele vai falar principalmente uma coisa que eu acho interessante. Quais são as consequências do ato suicida? Cometeu-se o suicídio. O que acontece logo depois? Como nós já vimos para as outras igrejas, condenado. Para o espiritismo, não. Então, de maneira geral, ou seja, acontece com a grande maioria dos suicídios, o primeiro é desapontamento. Ué, eu queria me matar e eu estou vivo. Como isso é possível? Aí vai aquela perguntinha infame que eu sempre falo. Quantas vidas nós já tivemos até o momento? Alguém tem ideia? Uma. Mano. Mas Douglas, você não é reencarnacionista? Claro. Eu tenho apenas uma vida com várias existências. Ora encarnado, ora desencarnado. Ah, tá, e daí? E daí que isso muda tudo. Porque se eu acredito que eu tenho apenas uma vida com várias existências, ora encarnado ou desencarnado, se eu der fim à minha existência, eu estou dando fim à minha vida? Não, porque são coisas distintas. A gente continua vivo. Ah, mas é do outro lado da vida. Sim, vivo, desencarnado. É que nós, como seres ainda muito chegados à materialidade, a gente acha que a única vida é ligada à matéria. Não, a verdadeira vida é a vida do espírito liberto, no mundo espiritual. Aqui nós estamos apenas aprisionados provisoriamente para aprender alguma coisa, tá? Então, desapontamento é o primeiro. Não deu certo. Segundo, sempre haverá a expiação da falta. Espiritismo é suicídio é uma falta grave. Ponto. Ok? Tem gente que quer atenuar a história, mas a pergunta 957 é muito clara. É uma falta grave. Outra coisa que nós podemos tirar de lá, que vai acontecer com todo mundo, haverá
uma próxima reencarnação mais difícil. Nós vamos ver por quê. E sempre haverá uma grande perturbação espiritual. Então são esses 4 pontos que todo mundo que comete suicídio vai encontrar: desapontamento, perturbação, haverá uma nova encarnação difícil e haverá expiação da falta. Nós não estamos falando de teoria, nós não estamos falando de filosofia, nós estamos falando de realidade. Espíritos que cometeram, comunicaram-se exatamente da mesma maneira. Aí nessa pergunta, 957, ele vai trazer algumas coisas interessantes. Uma delas é uma pergunta implícita, o que leva a pessoa a cometer o suicídio? Várias coisas. Uma delas, e a principal, falta de fé. Eu já não acredito em mais nada. Não acredito em Deus bom, amoroso. Eu não acredito que tudo que me ocorre é para o meu bem. Eu não acredito que tudo que me acontece eu sou o único responsável. Eu não acredito na misericórdia divina. Então, total falta de fé. Consequentemente, como eu já falei, descrença na misericórdia divina. Outra coisa que leva ao suicídio é o materialismo. Morreu? Acabou. Se acabou, o que eu estou fazendo aqui? Não é isso? É mais fácil a gente resolver o problema. É por isso que o Espiritismo bate de frente com o materialismo. Um dos grandes debates que existiu lá no começo do século passado, entre Bezerra de Menezes e um materialista, eles adoravam debater. Aí na grande conversa, Bezerra olhou para o materialista e falou o seguinte: ok, vamos fazer um teste. Quantas pessoas o materialismo consolou, evitou que se suicidasse, consolou por causa que perdeu uma pessoa querida, que fez entender melhor as situações difíceis da vida? Me diga uma pessoa cujo materialismo tenha feito bem para ela. Aí o cara não soube responder e teve que sair com a orelhinha abaixada. Outra coisa que leva ao suicídio: falta de visão na vida futura. Ele não tem mais esperança, ele não vê mais nada. Por mais difícil que seja a nossa vida hoje, uma doença incurável, um problema financeiro, perda de pessoas queridas, mas essa existência termina ali, logo na frente. Para alguns daqui a muito tempo, para outros como o Sr. Jurandir, né? Logo aí na frente. E a gente se deixa levar pela falta de esperança e acaba cometendo suicídio. Por achar-se sozinho. Eu não tenho ninguém vela por mim. E é um grande engano. Estamos cercados de pessoas que nos amam, que nos querem bem. Mas Douglas, não tem ninguém. Claro que tem. Nem que seja do outro lado da vida. Mas que tem. Que torcem por você, que na hora do nosso sono nos acolhe, nos orienta, nos encoraja. Basta nós estarmos abertos para isso. Outra causa de suicídio sempre é o orgulho e o egoísmo. Duas grandes chagas da humanidade. O orgulho é aquele cara que não posso errar, não é isso? A minha imagem vai ficar manchada. Eu prefiro me suicidar. E alguns até acham que é bonito, né? Sair da vida pelas minhas próprias mãos. Ou pelo egoísmo, eu não me preocupo com ninguém. Não interessa o que a minha família vai sofrer, não interessa que os outros ao meu lado vão sofrer. Eu vou tirar minha vida e pronto. Quando eu fiz faculdade, eu lembro de uma amiga de sala, chegou transtornada, aos choros, e o namorado noivo dela tinha acabado de se suicidar. E ela gritava: como eu não vi o sofrimento dele. Como eu não consegui perceber que ele sofria do meu lado. Aí eu tinha que falar para ela: você não é a culpada. Ele que não se preocupou com você e te abandonou sozinha.
Então, dentro das causas do suicídio, a pessoa não vai entender que da lei de ação e reação. O que é a lei de ação e reação? Tudo aquilo que me acontece teve uma causa anterior. Então isso está no Livro dos Espíritos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Há coisas que me acontecem nessa vida, fui eu que provoquei, certo? Eu estou andando na rua, olhando para os passarinhos e dou uma topada numa pedra com o dedão e quebro o dedão. Ah, eu fiz isso porque eu quebrei o dedão de uma pessoa numa vida passada? Não, é que você não presta atenção, né, dona Cleide, que adora chutar gelo baiano e ir pro chão. Não é isso? Não, é falta de previdência. Eu fumo minha vida inteira e ao final da vida tenho um problema pulmonar. É um problema de outras vidas? Não, é dessa vida, claro. Mas existem problemas que eu não consigo achar nessa vida. Eu me cuido e tudo mais, de repente eu tenho um problema que me leva a não achar nada que se ligue. Aí nós espíritas vamos procurar onde? Em vidas passadas. Ou seja, tudo que nos acontece é por nossa única responsabilidade. Tudo que estamos colhendo agora, nós plantamos lá atrás. Então, se estou numa situação difícil, quem é o culpado? Meu pai? Minha mãe? O Estado? Meu patrão? Minha esposa? Minha cunhada? É cunhada? Provavelmente sim. Mas, vamos tirar a cunhada. O que vai acontecer? Não, eu sou o único responsável, porque Deus sempre é bom e justo. Ele é bom na medida em que Ele permite e deixa que eu plante o que eu quiser. Eu vou te amar de qualquer jeito. Mas Ele é justo quando Ele me obriga a colher. É a justiça de Deus. E tudo que nos ocorre é para o nosso bem. Se nós tivermos isso na cabeça, tudo que nos ocorre é para o nosso bem. É para o nosso aprendizado, por mais amargo e duro que seja, vai nos afastar da ideia do suicídio. Nós falamos sobre causas do suicídio, então, consequências, já falamos, né? Desapontamento, dor moral, certo? Vocês vão ter uma dor moral muito grande, perturbação, remorso, sensação de impotência. Eu não sei o que fazer para corrigir isso. E a gente vê na nossa reunião mediúnica direto. Eu não sei o que fazer. E toda vez que eu cometo o suicídio, além de aniquilar meu corpo físico, eu vou lesionar o quê? O meu perispírito. E eu entrando na vida espiritual novamente, estarei com o perispírito lesionado e com suas consequências. E ao reencarnar, essa lesão com certeza vai fazer alguma coisa no meu novo corpo físico. É normal que eu tenha uma reencarnação expiatória. É normal, isso para todos eles, sentimento de culpa. E é normal uma reencarnação fora do núcleo familiar. Como assim? Se a família não foi responsável ou corresponsável pelo meu suicídio, e ao cometer o suicídio, o que eu fiz? Eu não estava nem aí para que a minha família ia sentir, concorda? Então nada mais justo que eu reencarne em outro núcleo familiar e corra atrás do meu verdadeiro núcleo depois. E com certeza uma coisa irá acontecer: a repetição da experiência. Aonde foi que eu fraquejei? Foi uma cegueira repentina? Foi uma desilusão amorosa? Foi uma dor? Foi a perda de um emprego? Vou ter que repetir. E aquele livro Memórias do Suicídio vai dizer isso aí com muita calma. Outra consequência complicadinha é que muitas vezes continuamos ligados ao nosso corpo físico. Aí nós temos que bem diferenciar morte de desencarne. Coisas distintas.
Eu não entendi, Douglas. Como é que é isso aí? É simples. Morte é um fenômeno biológico. O corpo físico para de funcionar, não serve mais para mim e ele vai se decompor. Certo? Desencarne é quando eu, espírito, consigo me desvencilhar das minhas ligações com o corpo físico. Muitos suicidas não conseguem. O corpo físico vai ser enterrado e eles continuam ligados. Não vou tecer mais comentários sobre isso, mas vocês imaginam. Outra consequência sempre é encontrar o caminho oposto ao desejado. Não entendi de novo. É simples. Casos dentro da literatura espírita. Um pai muito apegado ao filho de 5 anos, o filho desencarna por uma doença. O que o pai fala? Quero me encontrar com o meu filho. E ele retira a própria vida. A única coisa que ele não vai encontrar do outro lado é o filho. Não aguento mais essa vida de sofrimento. Vou dar fim à minha vida, que o sofrimento vai parar. O que ele vai encontrar? Sofrimento. Então, o suicídio sempre vai nos levar à situação contrária do que eu estou procurando. E, normalmente, a retenção em locais menos favorecidos do mundo espiritual. Eu vou dar um pulo aqui, vai ficar um pouquinho mais pesado, vamos deixar para uma outra ocasião. Há agravantes no ato suicida. Nenhum ato suicida é igual ao outro. Há agravantes e há atenuantes. Vou dar um agravante. Eu me suicido para tentar machucar outras pessoas. Hoje nós vemos por aí, né? O cara bota um monte de bomba no corpo, vai lá e vai ele e mais uma porretada de gente. É um agravante. Ou uma pessoa que eu conheço filmou o suicídio para que a esposa pudesse ver depois. O cara que comete suicídio para ter prejuízo à sociedade, para demonstrar o seu orgulho. Ninguém vai me pegar. Eu tiro minha vida antes. Com planejamento antecipado. Não é aquele cara que perdeu a cabeça momentaneamente, ou está obsediado, ou está desequilibrado, mas ele planeja com antecedência e requintes de detalhes. Tem agravantes. E quando você deixa dependentes, pessoas que dependeriam de você financeiramente, emocionalmente, você simplesmente deixa para trás. Mas também há atenuantes. Quais são os atenuantes? O primeiro eu acabei de tirar de vocês agora. Você fala, eu não devia estar aqui então. Nesse caso, sim. Falta de conhecimento. A partir de agora, nenhum de vocês tem falta de conhecimento. Como assim falta de conhecimento? Vamos lá na Bíblia. Deus Baal. Crianças eram pegas em terra e idade, levadas para o templo, e eram criadas, crianças perfeitas, bonitas, eram criadas com um único intuito, que ao chegar à puberdade, se imolassem, se suicidassem em homenagem ao Deus Baal. E durante a vida deles todinha, eles ouviam uma única coisa: morrer pelo Deus Baal é bom. Morrer pelo Deus Baal é virtuoso. Assim como hoje em dia, você morrer explodindo outras pessoas, vai ter algumas virgens no paraíso. Se já tem uma mulher é complicado, imagina 62, né, Getúlio? Deve ser um negócio bem complicado, né? Atenuantes, induzido por culturas ou crenças. Nós já vimos isso. Suicídio para beneficiar alguém. Suicídio para beneficiar alguém? Tem isso? Tem, vai salvar a vida de alguém. Oi? Mas tenta salvar a vida de alguém. Às vezes a pessoa que quer salvar alguém, ela não quer se matar. Ela só quer correr o risco. Mas teve um exemplo lá em Auschwitz, que me veio na minha cabeça agora,
houve uma fuga, aí os caras botaram os que sobraram lá e falaram assim, vocês vão me dizer por onde saíram. Falou para a mulher, né? Você é o único que sobrou, eu quero saber por onde você saiu. Não vou dizer. Ah, vai sim. Ah, não vou dizer. Pum, matou a primeira. Enquanto você não dizer, eu vou matando. Ela pegou e se jogou na cerca de arame farpado elétrico. E morreu. Por quê? Para o cara parar de matar as outras pessoas. É um atenuante? Sim, é um atenuante. Doença mental, como diz a Cláudia, ou por obsessão, quando chega no ponto da subjugação. Ela não é isenta de responsabilidade. Há uma atenuante. Já vimos mais ou menos as causas, as consequências, né? Mas para a maioria das outras religiões, tem solução para o suicídio? Não. Catolicismo, protestantismo, o cara vai eternamente para um lugar ruim, certo? Mas não, para nós espíritas não. Para nós há uma reparação. Muito tempo atrás, eu estava numa palestra dessa, a pessoa olhou para mim depois e falou assim, nossa, como o espiritismo é cruel para com os suicidas. Eu, cruel por quê? Ah, ele sofre bastante. Falei, mas tem reparação. Depois de um tempo, está tudo no 0 a 0. As outras religiões, condenação eterna. Acho melhor, né? Mesmo que seja difícil você reparar, né? Então, com certeza, todo mundo que cometeu suicídio será cedo ou tarde acolhido por equipes especializadas. Será levado às instituições do mundo espiritual e lá ele vai ser o quê? Cuidado. Terá um tratamento, terá mitigado os seus problemas, as suas dores. Haverá um planejamento reencarnatório, normalmente em situações mais difíceis. Por quê? Como ele lesou o perispírito vai acabar lesando o novo corpo físico, então ele vai ter um problema. E depois ele vai ter que passar pela mesma situação. Então, na verdade, ele está o quê? Ele está atrasando a sua evolução. E às vezes, são várias encarnações para que a gente possa atingir o equilíbrio necessário. Como nós dizemos, esse nascimento normalmente é fora do núcleo familiar, trazendo as sequelas do suicídio. E um sentimento de culpa enorme que ele não sabe de onde vem. Mas temos uma vantagem. Após isso, temos um espírito redimido, no 0 a 0. Ivone do Amaral Pereira, a mesma que psicografou Memórias de um Suicida. Ela mesma é uma suicida. Ela retrata em um dos seus livros Recordações da Mediunidade, se eu não me engano, é isso mesmo, Recordações da Mediunidade, o suicídio dela. Depois de algumas encarnações, ela como médium vai lançar esse belíssimo livro para avisar todo mundo, olha, não é uma boa saída. Lembra da nossa definição de suicídio? Ato deliberado, consciente. Só que o Espiritismo ele vai dar uma alargada nessa definição. Muitas vezes o suicídio não vem por ato deliberado, vem por um ato inconsciente. Peraí, quer dizer que mesmo inconscientemente eu posso me suicidar? Pode. O famoso suicídio inconsciente, pergunta 952 do Livro dos Espíritos. Eu vou ler a pergunta e a resposta. Kardec pergunta: comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, a que já não pode resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Kardec tem um francês, né, que vai chegar para o português bem rebuscado. Então ele fala o seguinte: comete suicídio o homem que faz abusos de toda ordem. Aí
Os espíritos vão perguntar: sim, um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescido do esquecimento de Deus. Ou seja, a gente suicida se nós tivermos excesso de toda ordem, que pode nos abreviar a nossa atual existência carnal. Excesso de álcool me dá uma cirrose, abrevio. Tabagismo, drogas, listas e listas. Sexo, alimentação, adrenalina. Ou aquilo que a Karen falou, a pessoa que gosta de se arriscar, sabendo que pode correr o risco de morrer. Então o suicídio aumenta essa carga. Então, aquela quantidade de suicidas que eu falei no comecinho, que são suicidas conscientes, o nosso amigo André Luiz, ao ingressar lá em nosso lar, lembra? Falaram-se, milhões e milhões de irmãos nossos saem da terra todo ano igual a você, um suicida inconsciente. O que o André Luiz fez? Ele só gostava de ir em locais onde meninos más de famílias boas encontravam meninas boas de famílias más. Entenderam? E lá se divertia, enchia a lata, comia desesperadamente, adquiriu sífilis. A sífilis deu uma obstrução intestinal. A sífilis gerou um câncer intestinal que teve uma obstrução que o levou à morte. Ao desencarnar, ele foi apontado como suicida. Ao chegar no nosso lar, eles vão falar assim: nossa, uma pena você tenha vindo pelo suicídio. Ele fica bravo. Claro que não. Eu estava lá olhando para minha esposa. Não, olha só. Aí discorreram para ele, ele olhou. Putz, pior que foi. Então, cuidado com os excessos de toda ordem. Aquele que você sabe que está acabando com a sua saúde. E tem gente que não consegue resistir, né? É aquele cara que teve câncer de garganta, fez a cirurgia e continua fumando. O bichinho complicado, né? E a pergunta 946, ele vai falar uma coisa importante, que eu quero deixar para todo mundo aqui. Os que hajam conduzido o desgraçado suicida a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Ou seja, quem de uma certa forma ajudou, vai ter alguma consequência? Esses, ai deles, responderão como por um assassínio. Então, cuidado com o que nós falamos, o que nós fazemos. Tem gente que na internet prega o suicídio como uma saída virtuosa, ensina como fazer. Há médicos que se especializam no tal do suicídio assistido, lembra? Todo mundo está se comprometendo para a próxima encarnação. Cuidado com palavras, porque nós podemos estar influenciando o suicídio sem saber. Primeiro, cuidado com o desrespeito ao livre-arbítrio. Exemplo, os pais são médicos, os dois irmãos mais velhos são médicos, e o filho mais novo quer fazer teatro. O quê? Teatro? Não! Você vai ser médico. Ele presta o primeiro vestibular, não passa. Você é um incompetente, você é burro, olha seu irmão, olha sua irmã, olha seu pai, sua mãe, seu avô, todo mundo médico, e pressão, e às vezes ele opta por se livrar da pressão. Cuidado. Cuidado ao observar o limite da pessoa. Até um dia desse mostrou um pai com um gurizinho, né? Botando ele para correr, queria que o gurizinho fosse atleta. Aí botou ele na esteira, e o molequinho entrava em exaustão, caía na esteira, o pai catava ele e jogava na esteira de novo. O que aconteceu com o gurizinho? Cuidado ao estimular vícios. Quer mais uma? Né? Mais um cigarro aí? Mais uma cachaçinha? Aquele cara que você sabe que é
Para então se livrar do vício, você vai lá e oferece. Cuidado com as palavras, nós já falamos sobre isso. Cuidado com o abandono. Hoje em dia, principalmente pessoas mais velhas, estão se tornando descartáveis. Filhos não querem mais saber de tomar conta de pais mais velhos. Não querem saber nem de filhos, né? Quer saber de pet. Vi até um dia desses que os novos empreendimentos imobiliários em São Paulo não tem mais playground. Tem área, espaço pet. Ou seja, eu quero ter um Lulu da Pomerânia, mas não quero ter um bichinho berrento lá do meu lado. Uma coisa linda. Sabe que a tua mãe trocaria por um cachorrinho? Não. Eu vou perguntar para ela. Se ela falar que sim, vai complicar. Depende da hora. Tem hora que é melhor ter um cachorro. Não é isso? Então, cuidado com o abandono. Se um pessoal hoje chama pessoa mais nova, não quer nem saber de filho, quanto mais de pai, mais velho, necessitado, vulnerável, e a gente abandona. Cuidado, achar que qualquer coisa é atitude de fraco. Você é um fraco, e a pessoa vai entranhando aquilo e acaba fugindo da vida. E outra coisa que o Espiritismo vai, de uma forma, negar sempre é a eutanásia, ou suicídio assistido, ou seja, a interrupção da vida em casos graves. Pergunta 253 do Livro dos Espíritos. Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso de uma morte inevitável, e é que a vida só é encurtada por alguns instantes. Kardec perguntou, poxa, a morte é inevitável, é só sofrimento. Não é melhor eu acabar com o sofrimento? É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Essa é a resposta dos Espíritos. Ou seja, o Espiritismo nega a eutanásia o tempo inteiro. Tudo que nos acontece tem uma causa. E essa causa sempre é justa e boa. Se nós temos fé em Deus, se nós temos a nossa visão voltada lá para a vida futura, a verdadeira vida, nossa vida mundana nossa, cheia de percalços e obstáculos. Se nós sabemos que não estamos sozinhos, o suicídio vai ficar cada vez mais longe das nossas opções. E a nossa obrigação, não só nesse mês de setembro, mas nos outros meses do ano, observarmos as pessoas à nossa volta para ajudá-las a não cometer. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos para o nosso passe.